Fala pessoal, beleza? Povos e povas, guerreiros e guerreiras aqui de Mogi, ao Tietê. Pessoal, vou falar sobre o PLC, a lei que regulamenta os aplicativos aqui em Mogi. E vou falar, eu não vou dar a introdução no depois, vou me atentar só a lei para não ficar um vídeo longo, beleza? E aí quem tiver dúvida pode nos contatar aí que a gente vai esclarecer para vocês, tá bom? Então, para quem já acompanhou o processo ou está com a lei, a gente já está com ela há algum tempo, estivemos aí processando todo esse material, e aí nós criamos um manifesto, né, que é as emendas sobre esse PLC, porque nós não discutimos isso antes com a prefeitura, mas conseguimos depois aí, a pedido da própria prefeitura, um contato, e aí a gente conseguiu esclarecer e também protocolar, entregar o nosso manifesto à prefeitura e também junto com a Comissão de Transporte e Segurança Pública, o presidente da comissão, né? Beleza? E pessoal, é o seguinte, tem ainda, né, muitas coisas na lei que são ruins para a categoria. Do prestador de serviço que diz respeito ao motorista, no artigo 6 da minuta, né? Aqui cita no inciso 1, carteira nacional de habilitação com EAR, apresentar a certidão negativa de antecedentes, ser inscrito contribuinte individual no Instituto Nacional de Seguro Social. Isso já faz parte da Lei 13.640, da Lei Federal. Então isso é uma exigência da Lei Federal. Então aqui está a aprovação pela provedora de rede de compartilhamento, o seguro Condoap, que isso também faz parte da Lei Federal, né? Isso também está aqui na lei. E aí começa a vir algumas coisas a partir daí que vai um pouco contra o trabalho que a gente faz. Eu já vou começar aqui, o primeiro item do nosso manifesto, a identidade visual dos carros, né? O que a prefeitura quer com isso? Qual que é o material que está aqui no PLC? Ela quer que o motorista tenha um adesivo, um QR Code, para que a prefeitura, na verdade, identifique quando é motorista e quando não é. Como esse é um caso mais polêmico, eu vou deixar por último. Então assiste o vídeo, que aí no final eu vou falar sobre a questão do adesivo. Então eu vou pular do adesivo e vou aqui para a questão, no artigo 8, diz o seguinte: os veículos utilizados na prestação de serviço de transporte remunerado individual de passageiros deverão atender às disposições do CTB os seguintes requisitos: pertencendo à categoria de passageiros na classificação automóvel. Ou seja, né, nós pedimos para excluir esse inciso porque o motorista ele tem que ter a liberdade de trabalhar, como ele é autônomo, de ter a liberdade de trabalhar em qualquer categoria que ele queira, seja entregando, seja levando pessoas, produtos, enfim. Então a prefeitura vai excluir o inciso 2 do artigo 8, e aqui também não estar vinculado a outra modalidade de serviço remunerado de passageiro, que é quase a mesma coisa. Digamos assim, né, o motorista de aplicativo não poderia fazer um outro tipo de transporte para passageiro, exemplo, ser motorista de ônibus, por exemplo, né? Ou de táxi até, ou vice-versa. Então, como não tem uma compreensão, digamos, lógica, nós pedimos a retirada e eles também atenderam, em prol da categoria, vão tirar essa questão. Isso aqui está tudo no nosso manifesto, eu vou deixar na nossa página no Facebook e também a minuta da lei para vocês acompanharem lá, beleza? Eu estou fazendo resumo, tá? Lá vai ter mais especificado. Nós pedimos também uma modificação no inciso 4º do artigo 8º sobre a idade do carro. E olha só, isso é muito importante, a idade do carro. Quando a lei foi formulada, ela apreciava 6 anos, depois mudaram para 8 e agora nós pedimos 10 anos devido, e lá também está especificado por quê. Devido a toda essa questão da pandemia, o aumento da inflação. Então hoje, para você ter um carro de 8 anos é complicado, você tem que comprar ele já. Ninguém consegue hoje comprar um carro zero, é difícil, mas a maioria dos motoristas hoje ou alugam um carro ou eles financiam o seu carro, né? Então ele não tem um tempo dele comprar um carro seminovo para poder trabalhar com o aplicativo e conseguir seguir essa norma de 8 anos, porque ele vai levar ali 4, 5 anos para pagar, e aí vai passar o tempo de utilidade do carro, isso para o carro usado. Então 10 anos é o que a maioria, por exemplo, São Paulo acho que é 10 anos, e São José, então nós pedimos aqui o aumento de 2 anos, de 8 para 10 anos a partir do ano de fabricação, para o motorista poder ter um carro. Então nós fomos atendidos também, então de 8 passou para 10, tá? Como eu falei, existem alguns pormenores, a prefeitura depois vai, acho que ela já fez a minuta da pauta, depois eu passo para vocês. Mas o que hoje se deve saber é que hoje, depois que a lei foi mudada e votada, vai ser 10 anos o ano do carro, o ano mínimo a partir da fabricação do carro, beleza? Não vai ter cortes, tá? Vai ficar o jeito que eu falo mesmo.
Então, do inciso 6º, que diz, no caso de veículos para pessoas com deficiência de identificação visual. Nós pedimos para tirar porque o motorista já tem, mas como é uma norma, você tem que ter, então aqui não tem problema, isso é irrelevante, tá? Motorista de aplicativo que atende hoje PCD, nós vamos aí depois entrar em contato com a Associação dos PCDs para entender melhor e eles também nos ouvir, a gente ouvir eles e aí poder atender ou fazer com que o motorista saiba trabalhar com com a sociedade no geral, tá? Mas enfim. Então esse item nós pedimos a exclusão, vai estar lá no nosso manifesto, mas isso aqui é irrelevante, bem pelo contrário, a gente precisa trabalhar melhor, tá? Pessoal, do capítulo 3, os deveres de serviço. E aqui é o seguinte, ó, o artigo 9º, são deveres do prestador de serviço de transporte remunerado individual de passageiro. Não utilizar de qualquer modo os pontos de vagas destinados ao serviço de táxi ou de parada do sistema de transporte público coletivo do município de Mogi das Cruzes. Aqui é um pouquinho complicado, eu vou fazer um resumo, mas depois vocês acompanham na minuta, lá no nosso manifesto, tá? O que nós mostramos ali para a prefeitura, que não tem uma norma que diz que é proibido você fazer embarque e desembarque em pontos de ônibus. Você não pode parar o carro, estacionar, você pode parar. Um breve estacionamento, digamos assim, é parado. O motorista parou, deixou o passageiro ou ele embarcou e sai fora. Então, a prefeitura teria que, para proibir isso em qualquer lugar, isso é CTB, eu acho que é o artigo 181, né, que diz respeito sobre essa normativa. Bom, depois vocês vão ver no manifesto, né? Então é o seguinte, onde tem aquela placa de proibido parar e estacionar, você não pode pegar o passageiro e nem desembarcar o passageiro, tá? Isso é norma, isso é CTB. Onde não houver a placa, pode sim. A questão é que acaba atrapalhando o trânsito, né? De modo geral, porque ali às vezes é corredor de ônibus, eles precisam andar. A ideia é essa, o transporte coletivo precisa fluir. Então, esse item vai ser retirado a pedido nosso, porque muitas vezes, para atender o passageiro, às vezes o passageiro está lá esperando o ônibus, não vem, ele vai chamar o aplicativo, não tem como parar, não tem como ali parar para fazer o embarque. Então essa parte vai ser retirada e vai ficar dos táxis, porque os táxis são regulamentados, tem uma legislação, eles têm esse direito de ter as vagas e não pode realmente, isso aqui está no CTB, não pode ocupar vagas de taxistas para embarque e desembarque, isso não pode, isso é deles. E mais para frente nós vamos aí ter os nossos pontos de embarque e desembarque, isso no segundo momento depois da lei, porque aí tem que ser feito um estudo, um trabalho e todos nós vamos participar, beleza? Então vocês vão ver aqui no nosso manifesto essa regulamentação, depois veio uma resolução do CONTRAN, né, que fala sobre essa normativa e está aqui no nosso manifesto. Beleza, depois eu também coloquei no manifesto uma matéria que o Diário Suzano fez sobre o Alto Tietê relacionado a embarque e desembarque em pontos de ônibus, tá? Vocês vão acompanhar no manifesto. A exclusão dos incisos, ainda no artigo 9, dos incisos 3, 4 e 5, que já são normas do CTB. Então é uma reafirmação, isso não tem necessidade, nós pedimos a exclusão, eles vão tirar, porque não tem como afirmar, fazer uma reafirmação. E aqui é uma coisa importante, o inciso 6º fala de não abastecer o veículo com passageiro. Quando é no GNV, isso já é uma norma, até o motorista precisa descer, tá? É uma questão de segurança, ele vai descer. Sobre carro de combustível líquido, eles vão tirar também a pedido nosso, porque às vezes aqui em Mogi você vai fazer uma corrida num lugar onde não tem posto, você está com pouco combustível, e é importante não comprometer a segurança, porque no meio do caminho ou na volta pode acabar o combustível, o motorista não pode perder a corrida, porque o nosso sistema, o nosso modal, ele é dinâmico, você pega uma corrida aqui, você pega uma ali, enfim, a gente ganha muito pouco para estar com essas mordomias, né? Para aqui, para tomar café, a gente não para, tem que ficar pegando corrida, e às vezes a gente nem sabe para onde vai, vocês sabem disso, né? Então eles vão retirar. E aí, lógico, né, a gente tem que saber lidar isso com o passageiro. E eu falo, evitem andar sempre na reserva, abasteçam. Infelizmente a gente sabe que a situação não está boa, mas tem que ser feito assim. Beleza? Mas eles vão retirar, então agradeço, né, e a gente segue. Nos incisos 7º e 8º. Voltando aqui então, modificação do inciso 12. Estando em serviço, não estacionar permanentemente em lugares de grande aglomeração, exceto em locais autorizados pela Secretaria de Transporte e Mobilidade. Como eu falei, eles vão tirar alguns itens, mas aqui no caso é só um contexto para entrar, que a Secretaria depois vai disponibilizar, junto com o estudo, locais onde serão os pontos de embarque e desembarque. Então isso aqui vai ser estudado num segundo momento depois da lei.
tá? E aí todo mundo vai participar. Operar o veículo motorizado com capacidade. Isso tudo aqui, o que eu não estou citando é porque vai ficar ou é uma normativa do CTB, e às vezes é só para entrar no contexto. Então isso aqui não vai ser muito relevante. Questões mais importantes, eu já falei, eu já passei, agora eu vou falar sobre a questão dos adesivos, né? Que nós não chegamos no consenso no momento. Há um consenso de nos ouvir e atender a categoria, porém precisa ser trabalhado esse tipo de informação, porque os adesivos, como já foi citado, ele infringe, já tem uma normativa que diz que é proibido, acho que é no artigo 230, parágrafo 15 do CTB, que diz que é proibido ter adesivo no vidro. Mas pode ser uma ventosa, que é o que acontece em Mogi, em São Paulo, pode ser uma ventosa. Porém, a nossa questão é sempre a exposição, né? Então, para não expor o motorista em locais, exemplo, você pega aí a periferia, ou locais muitas vezes que ele não conhece, o motorista se sente mal em estar se expondo, principalmente aqui em Mogi também, eu estou falando de Mogi. Então, você caracterizar um carro seria questão de segurança. A maioria, se não todos os motoristas não querem, eles não querem esse tipo de situação, não querem se expor, torna o motorista vulnerável, ao mesmo tempo que a prefeitura precisa reconhecer quem são os motoristas ou não. E aí é uma questão que nós estamos estudando como nós vamos fazer, talvez aí nós vamos fazer uma audiência pública para que todos participem, todos saibam, para que a sociedade ouça a nossa categoria, para que nós ouçamos aí a sociedade e suas ramificações, para que haja um consenso em relação ao adesivo, se vamos manter o adesivo ou não vamos manter. Mas isso é uma decisão que precisa ser compartilhada. Por isso estou dizendo sobre a audiência pública, estamos estudando como isso vai ser feito e logo todos vão saber, tá? Então, resumindo sobre as questões da lei, né, regulamentadora, que vai regulamentar, vai substituir a outra, e sobre o nosso manifesto que nós elaboramos, tá? O carro vai ser para 10 anos, a parte de parar, embarque e desembarque em pontos de ônibus será retirado, né? Vamos estudar posteriormente quais serão os pontos de embarque e desembarque com todo mundo. Alguns itens aqui serão tirados e outros serão analisados, mas não são tão importantes. Tá? O adesivo, como eu falei, vamos aí talvez por uma audiência pública. Agora tem uma questão outra questão também que precisa ser falado é sobre as empresas. Então nós também estamos acompanhando algumas questões em relação às empresas, e tem algumas coisas dali que eu não vou citar porque não diz respeito diretamente à nossa categoria, mas que as empresas também elas não vão participar e elas vão pedir a modificação, retirada, a inclusão, enfim, de algum item. E aí a gente também está atento, né? Um exemplo é abrir os dados das empresas para a prefeitura. Isso tem a ver com a lei de proteção de dados, LGPD. Isso não vai acontecer, né? Nem a Uber, né? E nenhuma outra plataforma vai abrir o seu banco de dados para a prefeitura, seja para fazer, vai ser como em São Paulo, se for, será como em São Paulo, é por consulta. Então o fiscal, na hora da blitz, né, da parada, ele põe lá o seu CPF e aparece se você está ok ou não. Quem vai fiscalizar essa documentação vai ser as plataformas, elas que vão disponibilizar isso para a prefeitura, e aí é uma questão entre a prefeitura e a plataforma, tá? De todos aqueles documentos que eu falei no início, como atestados de antecedentes, placa do carro, licenciamento do veículo, inscrição como contribuinte no INSS, seguro, APP, enfim. Então isso é entre a prefeitura e as plataformas, e elas vão pegar isso com a gente. Quem vai fazer esse intercâmbio vai ser as plataformas com a prefeitura, tá? Então a prefeitura quer ter acesso aos dados, é o que está aqui, e isso nenhuma empresa vai deixar, e aí eu me limito a falar porque é uma questão das empresas, tá? E ela quer ter acesso ao motorista online, isso também não vai acontecer, não acontece em São Paulo, e eu não sei de qual lugar que isso possa acontecer, isso também não vai acontecer. Existe uma regulativa sobre essa questão, mas aí as empresas que têm essa prerrogativa, né, embora isso afeta a gente indiretamente, porque a lei pode ser boa para a gente, mas não pode ser boa para as plataformas. E aí acontece como aconteceu a última vez, em que nós tentamos adiar a votação, não conseguimos, a lei foi votada, depois de 3 meses a lei aqui em Mogi, as plataformas não se credenciaram, houve aí, digamos assim, autuações de transporte irregular em cima dos motoristas, muitos foram autuados, né? E aí as empresas depois entram com liminar,
e aí a lei é julgada inconstitucional, a gente volta ao zero. Então nós precisamos da lei, a lei é importante, mas que ela seja justa, não só para o motorista, seja justa para a sociedade, os usuários que utilizam os aplicativos de mobilidade para trabalhar, para ir para casa, para curtir, né, enfim, e para o poder público também fiscalizar. Nós precisamos da lei e que o poder público, a administração pública, tenha também a sua responsabilidade de fiscalizar e trazer segurança, porque ela também vai contribuir para a segurança do passageiro e do motorista. Então é importante que haja uma regulamentação, mas que ela seja boa para todo mundo, tá? Eu não sei se vou deixar o link ou o nosso material na nossa página, vou deixar o link aqui embaixo, né? Vocês vão lá na página, vocês acompanham, e aí quem tiver dúvidas pode me chamar aí, ou chamar os seus administradores dos grupos, entrar em contato, né? Então, nós, só fazendo outro resumo, tá? Já estivemos na prefeitura, já estamos em contato com a Câmara, estamos aí encaminhando ou caminhando para uma regulamentação que seja boa para todo mundo. Beleza? Qualquer dúvida, tamo junto, valeu, abraço, até mais.